Câmara Entrevista de hoje nós estamos falando a respeito da saúde do idoso e a nossa convidada é a geriatra doutora Eliana Marangoni Guidulli. Doutora Eliana, normalmente, é muito frequente a gente ver as pessoas, a família, tratar o idoso às vezes como se ele fosse uma criança. E a gente ouve até as pessoas dizerem que ser idoso é voltar a ser criança de novo, e não é voltar a ser criança de novo. Como é que é isso para o idoso? Como é que o idoso se sente quando tratado como criança? Isso atrapalha no tratamento? Isso ajuda? Até dentro da formação acadêmica, eu que faço parte de formação, nós temos que ter muito esse tipo de cuidado. Velhinho, vozinho, queridinho, inho, né? Os diminutivos no tratamento. Às vezes isso ofende a pessoa, realmente não é voltar a ser criança, muitos falam, a infância é o contrário. De alguma forma até pode ter esse tipo de comparação, mas as degenerações são diferentes, é muito diferente, é muito complicado dizer que só ao contrário. Existem muitas modificações do organismo, muitas renovações, muitas perdas e é muito mais complexo do que um simples infância ao contrário. Parece que a gente está querendo negar aquela condição dele de idoso, que é uma coisa perfeitamente natural, né? Isso. A gente prefere tratar, parece que a gente prefere tratá-lo como criança, em vez de tratá-lo como um idoso, que é o que realmente ele é. Parece que a sociedade tem essa ideia de que ser idoso é ser menos, é ser incapaz, Exato. né? É o que nós falamos dos jargões, né? Do idoso do pijama, que é aquele que fica sentadinho na calçada e não tem mais o compromisso de trabalhar, então ele fica ali de pijaminha, de shortinho, vendo a banda passar. Ou a infantilização da velhice, que é essa coisa do, ai, bonitinho, queridinho. Muitas vezes na consulta a gente fica até constrangido, né, dos filhos demonstrarem, porque de uma certa forma talvez tenha algumas culpas, algumas coisas que nós não vamos entrar no mérito, mas, ai, olha que bonitinho, meu vozinho, meu paizinho. Realmente, o idoso é uma pessoa que merece todo o respeito. Isso também é cultural. Por exemplo, em orientais é muito diferente esse tipo de tratamento. Nós aqui, nós temos uma visão bem nesse sentido. Depois da Revolução Industrial, o idoso é aquele que não serve, né? Que ele está à margem da sociedade. Então, não é uma pessoa economicamente ativa, acaba perdendo o seu valor. E é muito pelo contrário, se nós não resgatarmos esse valor do idoso, que foi uma pessoa que criou, que fez uma família, que fez um nome, que tem uma referência, nós nunca vamos estar tratando esse indivíduo como uma pessoa completa. Como é que do seu ponto de vista, né, da clínica médica, como é que a senhora enxerga a relação da sociedade com o idoso? Existem melhorias, coisas que nós conseguimos, que nós não, que os idosos conseguiram, porque nós sempre olhamos o idoso e falamos, é assim mesmo, ficar velho é assim. Eles têm se defendido muito bem. Então, eles têm se organizado em associações, eles têm montado, olha, então eu quero uma assessoria jurídica, a gente vai fazer um baile, nós vamos fazer ginástica, nós vamos para academia, eles têm muito mais disposição que a gente, né? Então, quando eu voltei, inclusive, para a Associação de Aposentados, que é um local que eu trabalho e gosto muito, é um trabalho que eu faço com idosos muito independentes, muito ativos. É claro que existem todas as faixas de idade e de dependência, mas é muito bonito ver essa defesa dos direitos, da autonomia, da independência e da possibilidade deles mudarem muita coisa. Ser cuidador de idoso hoje é uma profissão e a pessoa idosa, ela tende, né, naturalmente, ela pode ficar doente com mais facilidade, mas para ser um cuidador de idoso, não há, a legislação não pede uma formação técnica, né, na área de enfermagem, né, não pede esse conhecimento. Como é que a senhora vê isso? A senhora acha que é necessário esse conhecimento? O que a senhora pensa disso?
existem até as próprias sociedades de geriatria, de gerontologia, hoje buscam a informação e a formação dessa pessoa que cuida do idoso. Existem algumas portarias, mas são coisas muito nebulosas ainda, não existe uma regulamentação muito rígida em termos de formação de cuidador. Nós sabemos que aqui, Senac, Faculdade de Enfermagem tem essa preocupação, existe a busca, mas ainda hoje muito mais da preocupação do gerontólogo, né, que é toda a equipe relacionada com o cuidado do idoso, de todas as áreas, fisioterapia, enfermagem, psicologia. Então, é muito mais da preocupação do formador, do gerontólogo, formar pessoas para que esses idosos sejam bem cuidados, do que uma regulamentação específica. Eu acho que é muito necessário. Nós sabemos que até geriatras nós temos em número muito pequeno ainda para demanda. Culturalmente, eu acho que na última década melhorou a procura do geriatra e a busca por essa prevenção e pela informação. Quando eu comecei, eu só atendia pacientes muito assim debilitados, fim de vida. Hoje em dia se busca a prevenção. Eu acho que essa última década isso melhorou bastante. Mas em termos de formação a gente ainda tem muitas dificuldades. E a dificuldade maior é que a pessoa que precisa desse cuidador, a família, às vezes ela não tem condição de bancar. E o cuidador, ele não é um cuidador formal, acaba sendo um vizinho, um amigo, um parente que não tem treinamento. Então, em hospitais, em escolas, nós com a equipe buscamos, onde existe a equipe multidisciplinar, nós buscamos treinar esses familiares para dar o mínimo de cuidado que esse idoso precisa. Mas ainda a gente precisa melhorar bastante. Considerando essa situação de que o ideal seria alguém com conhecimento técnico de enfermagem, né, pelo menos, para trabalhar como cuidador desse idoso, principalmente se o idoso tem uma patologia, né, em andamento. Mas então, não dá, muita gente não pode bancar esse profissional especializado, como a senhora disse, às vezes acaba sendo um vizinho ou uma outra pessoa que tem disponibilidade de tempo, embora não tenha o preparo, a capacitação técnica para isso. Então, considerando isso, a necessidade de ter alguém que cuide do idoso, não dá para bancar alguém que tenha essa capacitação técnica. Ainda não é exigido, né? A legislação ainda não exige isso. Então, quais os cuidados que alguém que vai contratar um cuidador que não tem esse preparo técnico, qual o cuidado que a pessoa deve tomar, a família deve tomar para não ter nenhum problema? O cuidador informal tem ajudado muito e ele, apesar de às vezes não ser um técnico de enfermagem, ele nos auxilia muito em tudo e ele pode aprender se tiver disposição. Isso é muito tranquilo. Então eu acho que quando nós colocamos uma pessoa dentro da nossa casa para cuidar de um idoso, de um ente querido, até porque hoje nós vivemos num mundo em que o filho sai, a filha sai para trabalhar, às vezes o avô cuida do neto, às vezes o filho perdeu o emprego, volta a morar na casa. Esse idoso, com o seu pagamento, ele tem que sustentar e sustentar um outro filho, uma outra família. Então, é um momento que, economicamente falando, é muito difícil. Então, nós temos, a princípio, buscado, porque nós sabemos que o ideal é ter um técnico, uma pessoa altamente capacitada, mas quando nós colocamos uma pessoa desconhecida, vamos dizer assim, para dentro da nossa casa para cuidar de um idoso, a primeira coisa que ele tem que ter é a disponibilidade de aprender, é se mostrar disponível e ter a humildade de falar, olha, isso aqui eu não sei. Buscar, se é possível, os recursos que nós temos. Olha, então vamos fazer o curso de capacitação. Nós fizemos muito no início curso de treinamentos para cuidadores, coisas simples, mas buscando a dificuldade do idoso de maneira geral. Olha, então esse paciente vai ter que lidar com sonda, então nós vamos chamar uma enfermeira, pode ser a do PAS, do médico da família. Essa enfermeira vai na casa, ela vai ensinar essa pessoa, passa dieta, passa água, passa o remédio, coa a massa, enfim. Essa pessoa tem que ter o mínimo do treinamento para que ela possa praticar o melhor cuidado dentro do nível de conhecimento dela.
Um idoso que tem vida social ativa, que cultiva a alegria, é um idoso mais saudável? Nós sempre dizemos que fica tudo muito mais leve, né? Em termos de longevidade, às vezes a gente não tem dados muito específicos para te passar, por exemplo. Existem muitos idosos que são aqueles que você conversa e nunca tá bom, mas o que a gente não pode... Ai, tá tudo bem, não, hoje não. Aí amanhã tá tudo bem, não, nossa, hoje não. E depois de amanhã, e assim faz 15 anos, 20 anos. Eu não posso te dizer que essa pessoa vive menos que uma pessoa que é aquele, tá ruim, mas tá bom, a gente vai levando, que é bem-humorado. Talvez a existência seja mais leve, mais suave e mais saudável, mas no sentido de longevidade nós não podemos esquecer da genética, né? A genética é altamente determinante de uma série de coisas. Nós temos, é claro que o meio ambiente tem modificado muito tudo isso, mas a genética é fundamental. Se você, por exemplo, fala, olha, minha mãe morreu de infarto, meu pai teve AVC, eu tenho um LDL de 150, filha, por favor, sai correndo daqui, vai para o seu cardiologista. Né? Então, tem coisas que não tem como a gente fugir. Né? Se você tem, existem doenças que são hereditárias, outras que não, mas existe a genética. A nossa população aqui é uma população grande em italianos, então o pessoal vive muitos anos, 80, 90, às vezes 100, né? E às vezes com limitações, mas com o coração bom. Às vezes a cabeça ruim, o físico ruim, mas o coração bom. Então é difícil eu te dizer, olha, será que é só o bom humor? Será que é a forma de encarar a vida? Isso tudo influencia, mas eu acho que mais na qualidade do que na determinação da longevidade. Nós estamos chegando ao finalzinho, mas eu ainda tenho 1 minuto. Eu vou deixar seu telefone, vou deixar contato da senhora disponível, de repente, aliás, de você, né, porque é tão jovem assim, vou deixar seu contato, seu telefone, as pessoas podem entrar em contato contigo para, de repente, sei lá, sanar mais alguma dúvida, mas eu ainda quero fazer mais uma pergunta para você me responder em 30 segundos, certo. Rapidinho. Nós precisamos aumentar no Brasil a quantidade de leitos disponíveis em asilos ou em casos de recuperação para atender essas pessoas? Olha, eu acho que a demanda é de uma maneira geral, né? Nós precisamos ter desde o atendimento básico, então, mais atendimento nos postos de saúde específicos, por exemplo, existem hospitais dia, onde o idoso não precisa ficar internado, mas ele vai, faz um medicamento e volta para sua casa. Os atendimentos de suporte, médico de família, visita em casa, enfim, eu acho que toda essa infraestrutura, ela está regulamentada na lei, mas ela precisa ser colocada mais em prática. Muito obrigada, pela sua entrevista. No Câmara Entrevista de hoje, esse programa está chegando ao final. Nós conversamos com a médica doutora Eliana Marangoni Guidulli. Ela é geriatra e também docente da Universidade de Araraquara, a Uniara. Nós conversamos a respeito da saúde do idoso. A gente se vê no próximo. Até mais.